regrado? Bem, se você parar para analisar, debate regrado acontece muito na sala de aula, certo? Por quê? Principalmente em aula de redação. Porque em aula de redação é apresentado um tema à turma, certo? Geralmente temas que estão voltados para o Enem, ou geralmente uma atualidade, para fazer a colocação para a turma e cada um fazer o seu posicionamento, colocar o seu ponto de vista sobre aquele tema apresentado. Então veja só, o debate regrado, se pegarmos e trabalharmos ao pé da letra, ele coloca assim: um debate pode ser empregado em diversos formatos. E os principais benefícios dessa atividade são, para que ele serve, né? Porque o nome debate regrado, basta lembrar de quando há eleições, tem muito debate regrado, né? Percepção de espaço e tempo, você tem que ter noção onde aquilo acontece e o tempo, até porque quando você tem o debate, tem a apresentação. Você tem que lembrar que quando você tem o debate, você tem a obrigatoriedade da presença de um moderador, certo? Até coloquei aqui, é indispensável a figura do mediador ou moderador. Ele é figura imparcial, obrigatoriamente neutro. Ele não pode sequer fazer uma leitura com determinada entonação, simplesmente fazer a pergunta, certo? Responsável por conduzir a discussão, que é a conversa, o debate em si, de forma que todos os debatedores, todas as pessoas que lá estiverem conversando sobre, né, possam expor seus pontos de vista de maneira organizada. Porque senão vira bagunça, né? Se você não organizar, o que acontece? Todo mundo vai querer falar ao mesmo tempo. No final das contas, ninguém ouve ninguém e o debate deixa de acontecer. Então, veja, quando você tem o debate regrado, o que é bom também quando eu falo atividade, é quando o debate em si acontece, tá? Consolidação, você vai consolidar, né, os seus argumentos sobre determinados temas. Como assim? Quando você está falando sobre determinado assunto, principalmente estou falando sobre aula, estou falando sobre o meio ambiente, estou falando sobre o garimpo, estou falando sobre a pandemia, estou falando sobre o isolamento vertical ou horizontal, qual é o melhor? Estou falando sobre a China, será que isso já aconteceu lá? Será que esta é a Terceira Guerra Mundial? Será que foi premeditado? Ou será que foi por acaso realmente? Olha só quantos debates poderíamos colocar em sala se lá estivéssemos, né? Mas enquanto isso, olha, tudo que eu estou falando, pode ter certeza, no retorno, o debate sobre esses temas, entre outros, irão acontecer. Então, para vocês, já fica a dica. Busquem esses assuntos por mim citados, certo? Então, olha lá. Benefício da dúvida e seus questionamentos. Geralmente, quando eu coloco consolidação da argumentação sobre determinados temas, por exemplo, não se esqueça que um debate, ele está baseado numa argumentação. E a argumentação, ela é baseada no poder do convencimento. Você precisa convencer o leitor ou aquele que o ouve de que deve acreditar na sua verdade. Então você tem o seu argumento. E quem te ouve, quem o ouve, na linguagem melhor colocada, né? Quem o ouve, ou as pessoas que o ouvem, o que acontece? Elas também têm seus pontos de vista. Ela pensa de um jeito que não obrigatoriamente tem que ser o seu. Imagina também, ainda bem, né? Porque se todo mundo pensasse igual, não ia ter debate, ia ficar sem graça, certo? Aqui, quando entra o benefício da dúvida e seus questionamentos, eu coloco de que maneira? Se você tem dúvida se está sendo apresentado, algumas perguntas serão realizadas e essa dúvida poderá ser retirada. Ou não, ou você poderá ter mais dúvidas e se auto-questionar e, dentro de um debate, questionar a um debatedor. O que é um debatedor? São as pessoas que compõem o debate, certo? Se, como coloquei há pouco, época de eleição, seriam as pessoas que estão ali para disputar determinado cargo, ou determinados cargos, depende de como você queira, presidente, prefeito e assim sucessivamente, tá?
Aqui coloco elevação de conhecimento sobre temas polêmicos. Acabei de colocar alguns temas para vocês devido à pandemia. Eu tenho vários temas para colocar. Ah, mas haverá quem pense, ela está falando contra a China. Não estou falando contra a China ainda. Eu tenho o meu ponto de vista, certo? Eu tenho o meu argumento. Porém, como eu sempre coloco, ninguém precisa e deve seguir com o meu argumento. Todos nós temos o nosso senso crítico, graças a Deus. Então, cabe a cada um defender e apresentar o seu ponto de vista. Quando isto acontece, quando tem uma turma, quando forma-se ou formam-se grupos em sala, cada um tem uma determinada meta a atingir, certo? A colocar o seu pensar, o pensar do grupo, entendido? Então, veja só, quando coloco elevação do conhecimento, é claro, porque você, ao entrar em um debate, você entra com X conhecimento. Porém, quando o debate acontece, esse X ele será somado algumas vezes. Por quê? Você terá maiores e mais informações para seu conhecimento. Entendido? Ninguém nunca sai de um debate sabendo menos. Ou você sai com a sua ideia fixa, ou você sai com a ideia de que alguém apresentou algo que te faça, que lhe faça pensar, ok? Respeito à voz do outro, é claro, porque, como eu coloquei antes, se não houver o respeito durante o debate, ninguém se faz ouvir, vira bagunça. Por isso existe a presença obrigatória do moderador ou mediador mesma nomenclatura para, certo? Porque esta pessoa é a que organiza. Se sou eu na sala, eu organizo os falares. Quem vai falar? Levanta a mão. Não, agora, calma. Aí, o que acontece na sala de aula? Vários querem falar ao mesmo tempo. Não, um de cada vez. Levanta a mão. Aí a pessoa fica lá com a mão erguida. Eu já vi que você quer falar. E o outro quer atropelar. Eu, não, peraí, tem gente na sua frente. Então, tem que respeitar, certo? E às vezes você tem que lembrar que a pergunta que alguém está para fazer pode ser a sua. Se você prestar atenção àquilo que está sendo perguntado, melhor será para você, porque você não passará aquela, como vocês colocam, mico, né? Ficará sem graça e ter que repetir perguntas. Não, você está atento. E, de repente, na pergunta que ele faz, ele pode colocar, o debatedor poderá colocar acréscimo na pergunta, ou a pessoa que estiver respondendo poderá responder e responder a sua pergunta também e colocando mais uma dúvida para que você crie uma nova pergunta. Então, olha só, fica muito interessante. Tem vários assuntos a falar, principalmente sobre a pandemia. Como eu coloquei, isolamento vertical ou isolamento horizontal? China mesmo, o problema veio da China? Será que essa foi a terceira, ou está sendo a terceira guerra mundial? O que vocês acham? Não estou colocando meu ponto de vista, certo? O que vocês acham? Não precisou de tiro, né? Mas em compensação, muitas pessoas morreram. Olha só um argumento meu. E vamos lá. Atualmente, o Brasil está comprando, né, muito da China, vários materiais. Não só o Brasil, como outros. E a China, uma vez que possui material para fornecer, e ela tratou lá em seu país, né, os seus, por que ela manda tanto material com defeito? O que ela realmente quer? Será que isto é por acaso proposital? Olha, já estou largando aí algumas colocações para vocês. Será que essa pandemia, ela foi algo imaginado, preparado? Ou será que simplesmente foi ao acaso? Será que foi preparado em laboratório? Ou não? Ou será que foi somente não é falar sujeira, né? Mas vamos colocar de uma forma diferente, de uma forma mais formal. Ou será que foi a higienização inadequada nos mercados deles? O que vocês acham? Olha quantas ideias eu estou colocando já para vocês buscarem. Depois eu vou passar para vocês um vídeo, tá? E um documentário para que assistam, pois passarei um trabalho com eles, certo? E tudo falando sobre a pandemia. Se vocês pararem para analisar, nos filmes que existem por aí, o próprio Pandemia, se você analisar bem,
já sabiam do vírus, já tinham a cura para o vírus, tinha um processo político. Se vocês assistirem, vocês vão ver só o que eu estou falando. Dê uma olhadinha só de curiosidade, certo? Prepare-se porque eu vou chegar com várias colocações para vocês. E essas que eu apresentei, estou apresentando ainda, farão parte do repertório de perguntas que irei colocar a vocês. Então já venho para que possamos montar o debate regrado em sala, tá? E depois partir para dissertação argumentativa. Aí olha aqui, argumentação. Eu estou dizendo que o debate regrado é argumentação. Quando não há a mesma visão, podem os debatedores contestar e podem ser organizados de duas maneiras. Como coloquei para vocês, é claro, é óbvio que não poderá ter sempre as mesmas ideias. E graças a Deus, senão não tem debate, certo? Senão não tem ideias novas, não tem novas visões sobre acontecimentos diversos. Aí, quando isso acontece, o mediador ou a plateia escolhe a pergunta e ambos os debatedores, aqui no caso está contando como dois debatedores, respondem. Depois um interlocutor pergunta diretamente ao outro, pode ser também, né? Isso aqui acontece na sala? Sim. Em uma aula de redação? Fácil. Isso aqui acontece não somente com dois, não é só no finalzinho, mas acontece sempre em época de eleição, certo? Aqui, organização. Tem a proposição, que é a pergunta inicial, depois vem a resposta, depois da resposta alguém vai lá e tem direito à réplica, porque se ele não estiver de acordo, ele quer a réplica, afinal de contas a pessoa A chegou e falou que era bonito, mas acontece que não gostou, então vai lá e vai reclamar, ele vem lá com a réplica. Depois aquele que fez o início tem direito à tréplica, certo? Porque ele pode se posicionar contra a primeira, no caso a proposição, que essa pessoa responde, e esse aqui tem direito a falar sobre aquilo que a pessoa que fez a réplica fez colocação, certo? Principais características: linguagem formal, sempre. Caríssimo, o senhor deveria prestar atenção, né? Não na sala de aula. Na sala de aula nós trabalhamos com a linguagem informal em nossos falares, porém, na escrita é na linguagem formal. Então, por favor, não vamos confundir, certo? Clareza, você tem que ser claro naquilo que você se posiciona, senão ninguém entende. E você tem que apresentar, é necessário, tem que a linguagem formal, né? É necessário que você seja claro, objetivo, direto com as suas ideias sendo lá apresentadas. Tempo controlado. Tem que ter um tempo controlado, porque se eu não tenho tempo controlado, na sala eu não faço tanto. Mas quando é um debate político, todo mundo tem direito a 1 minuto e 30, depois tem a réplica de 2 minutos, depois tem a tréplica de, vamos supor, mais 1 minuto e 30, algo do gênero, algo parecido, não me recordo, mas vocês sabem do que falo, né? Basta lembrar a época de eleição. Alternância de exposições, porque você tem hora um, hora outro, você não vai apresentar, não vai expor somente um, você vai expor a todos, de preferência, igualmente, mas tem direito para todos. Impessoalidade, tem que ser imparcial, sempre, neutro, ok? Então veja, a matéria de hoje foi essa. Eu espero que tenha ficado bem claro. O que eu coloquei para vocês, pode ter certeza, podem buscar. Em breve eu passarei para vocês, nossa, repetição, né? Eu passarei um documentário, passarei também um vídeo falando sobre o Covid, apresentarei para vocês fotos para que o trabalho chegue, pois eu vou solicitar uma dissertação argumentativa sobre. É claro que eu colocarei para vocês o título daquilo que eu quero, tá? Mas, uma vez que eu já coloquei, já antecipei, vocês já podem antecipadamente buscar informações para mais à frente ter a maior facilidade para a escrita. Saudade de todos, boa semana, até breve.